Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. E ainda com aquela ideia de trabalhar as regiões do Brasil e as características econômicas, bem como algumas consequências das atividades econômicas que são desenvolvidas em cada região. Então, o que a gente tem que entender no geral é que estamos falando do espaço geográfico e das atividades que acontecem, ou das características desse espaço que são modificadas pelas atividades. Podem ser as atividades antrópicas, que são aquelas provocadas pelo homem, ou conforme as atividades humanas são desenvolvidas, a gente tem alterações do meio natural. Isso a gente chama de atividades antrópicas, quando são realizadas pela sociedade, pelo homem. Ou as atividades naturais, os fenômenos naturais que também modificam o espaço geográfico, mas de uma forma equilibrada, né? Então, vamos pensar um pouquinho hoje. A gente falou numa aula anterior nossa de atividades econômicas da região centro-oeste. Aí a gente vai entender como essas atividades podem impactar, podem gerar impactos ambientais, impactos nesse meio, neste espaço geográfico da região centro-oeste. Então, a ideia da aula de hoje é essa, certo? Recadinhos ali importantes. Ter o material em mãos de vocês para acompanhar a aula. A resposta lá da chamada, né, da frequência de vocês. Como que vocês vão fazer? Entrar no link número 1, atividade obrigatória. Responde, envia, tá? Computada ali a tua frequência. Fazer também as outras atividades que são importantes para que o professor acompanhe teu rendimento. Lá no aplicativo tem as atividades que vocês realizam depois da nossa aula em relação ao que nós estudamos aqui. E quem não está conseguindo acessar, está só acompanhando a aula pela TV, como é que faz? Entra em contato com a escola para também realizar as atividades impressas, certo? Então, recadinhos ali bem importantes. O objetivo da nossa aula de hoje, o que nós temos preparado para hoje, o que nós vamos refletir em relação aos assuntos de geografia hoje? Identificar os problemas ambientais que envolvem os biomas presentes na região centro-oeste. Então, nós já falamos das características naturais lá no início do ano. Agora a gente vai entender como aquelas atividades desenvolvidas pelo homem afetam esses biomas, né, esses meios naturais, entendendo as consequências desses impactos, bem como a necessidade de conservação. Não adianta também a gente só pensar na ideia ali de que se geram impactos nessas áreas a partir das atividades humanas, se a gente não pensar na importância da conservação dessas áreas. Então, daí o objetivo da nossa aula de hoje, certo? Então, começamos a pensar ali, principais impactos ambientais da região centro-oeste. Estão ligados às atividades econômicas que são desenvolvidas naquela área. Então, o primeiro deles que eu selecionei aqui para a gente pensar junto é o desmatamento. Ele não é exclusividade da região centro-oeste. O desmatamento é um problema, vamos dizer assim, um impacto ambiental de todo o Brasil e de outras partes do mundo, né? Quando a gente pensa em desenvolver atividades econômicas, sempre vai ser afetada uma área de floresta, uma área que tem vegetação, e aí é que está ligada a ideia do desmatamento. Retira a vegetação original para colocar algo lá, uma plantação ou alguma coisa do tipo, ou para exploração de minérios, por exemplo. Tudo isso está ligado, então, com a ideia de desmatamento. Se eu retirei a vegetação, eu estou causando ali uma modificação naquele espaço geográfico diferente do que ele era originalmente. E aí, quais são as consequências disso para aquela área? Vai perder aquela riqueza natural que se tinha ali, vai causar desequilíbrios naquele espaço e dependendo das proporções do desmatamento, nós vamos ter ali o desequilíbrio até em outras partes. Porque se eu retiro uma floresta de uma área, ela contribui, por exemplo, para a umidade, não só daquela área, mas de outras partes através da circulação pelos ventos, e aí eu também vou afetar outras partes se eu retirar a vegetação daquele lugar, que aí é a ideia do desmatamento. É uma atividade realizada ali, feita, né, muito comum para que a agropecuária aconteça. Então, áreas são desmatadas para o cultivo de vegetais, para a agricultura e para a criação de animais. Por isso que é muito presente na maneira como a sociedade desenvolve suas atividades. E aí, a retirada dessa cobertura vegetal, quais são as consequências? Qual é o impacto? Porque a ideia da aula de hoje é pensar nisso, né?
Então, nós vamos ter ali a redução da biodiversidade, ou seja, a variedade de espécies vivas, sejam elas vegetais ou animais, vão ser muito afetadas quando eu retiro totalmente a vegetação de algum lugar ou parcialmente a vegetação de algum lugar, certo? Extinção, portanto, de espécies animais e vegetais. Se aquela planta, se aquele animal não tem mais aquela condição natural daquele espaço onde ela está, ela vai ser extinta, ela não vai conseguir sobreviver mais naquela área que foi modificada. A desertificação, que a gente também já comentou em uma aula anterior nossa, se eu tiro a vegetação, deixo o solo exposto e esgoto os nutrientes desse solo, faz com que esse solo não consiga mais produzir, porque ele não tem uma cobertura vegetal ali, não tem as folhas que vão se decompor e vão alimentá-lo com nutrientes, eu posso causar ali processos de desertificação. A erosão, se eu retirei a vegetação, eu posso causar a erosão. O que é a erosão? É o transporte daquele material. O solo ficou, a terra solta ali, choveu, a água transporta aquele material. Esse transporte desse material a gente chama de erosão. Ela pode acontecer naturalmente, mas quando eu tenho atividades intensas humanas numa determinada área, esse processo de erosão ali é intensificado também, certo? Redução dos nutrientes do solo, que já falamos, e aí contribui para questões maiores, né? Se eu pensar em ideias de aquecimento global, de modificações ali de algumas características climáticas, tudo isso também pode estar ligado à ideia do desmatamento. Tamanha a importância da gente pensar nesse item aqui da nossa aula de hoje. E a imagem ali sugere para nós, né, a retirada da vegetação, que é o desmatamento propriamente dito. Outra questão importante e preocupante quando eu tenho atividades econômicas intensas, principalmente do setor primário, né, extrativismo, agricultura e pecuária sendo desenvolvidas, é a utilização de agrotóxicos ali para a produção agrícola, né? O que eles fazem? Contaminam o solo, a água superficial e subterrânea. Então, afetam significativamente. Esses produtos que são usados lá na agricultura para eliminar as pragas, né, que podem acontecer na plantação, eles vão entrar no solo através da própria irrigação que é feita nas áreas ou da chuva, e aí vão chegar lá nas águas subterrâneas, modificando as características dessas águas, e aí provocando ali um impacto negativo nesta área. A contaminação da água, que poderia ser uma água depois para consumo, enfim, uma água disponível ali para as populações, se eu tenho uma contaminação dela, ela já não vai ser uma água própria, né, para a utilização da sociedade. As águas das chuvas também, quando escoam nessas plantações, vão transportar de forma superficial daí para dentro dos rios. E aí a gente também vai ter a contaminação da água dos rios. Então vejam ali o quanto afeta a utilização de agrotóxicos na agricultura, não só o alimento que está sendo produzido, que é atingido ali diretamente pelo produto químico, né? Mas o solo, a água, toda a característica natural daquela área vai ser afetada pelo uso dos agrotóxicos. E outro item bem importante que a gente tem visto muitas reportagens nos últimos tempos aí, falando da questão das queimadas, né? Que estão aí muito presentes nas últimas notícias que a gente vê. O que nós vamos ter ali? Queimada é um método utilizado para retirar a vegetação original. Então, eu queimo a área, queimo toda a vegetação e depois eu vou plantar, vou fazer o cultivo ali. Essa é uma técnica que, ao longo do desenvolvimento da agricultura, da história humana, ela foi muito utilizada, mas que não cabe, principalmente atualmente, utilizar esse tipo de técnica para o desenvolvimento da agricultura, porque ela é muito prejudicial. O que acontece ali? Intensifica a poluição atmosférica, e a gente já vai ver algumas imagens que tratam disso, a própria fumaça ali que vai levar poluentes para o ar, né? Reduz os nutrientes do solo, e aí é preciso utilizar mais agrotóxicos para corrigir, mais fertilizantes para corrigir esse solo, né? Faltou nutriente no solo, eu vou usar um nutriente ali artificial, né? Que são os fertilizantes, para melhorar a qualidade desse solo. E aí nós vamos ter os problemas que a gente falou anteriormente ali do uso dos agrotóxicos e dos fertilizantes. Cultivo de determinados alimentos, então nós vamos ter ali a poluição do solo
em função da utilização de agrotóxicos fertilizantes. E por que eu utilizei? Porque a queimada diminuiu a quantidade de nutrientes naturais daquele solo. Então vejam as consequências, os impactos negativos das queimadas, né? E não vai ficar restrito àquele lugar onde ela é realizada, porque muitas vezes são grandes áreas que são queimadas e aí isso tem consequências para outras partes. A imagem mostra bem para nós ali, né? A fumaça das queimadas pode chegar nas grandes cidades ali, em outras partes, devido à circulação atmosférica ali, os ventos, né? Então chega, poluição do ar, poluição atmosférica pode causar, por exemplo, vários problemas de saúde nas pessoas. Então, eu não tenho nada a ver com aquela queimada lá na Amazônia, nem quero saber disso, ou no Pantanal, mas aquilo vai afetar muitas vezes as áreas urbanas onde as pessoas vivem e vai trazer consequências ou impactos negativos também para estas áreas, certo? Então, pensando ali nessa característica. Primeira perguntinha da nossa aula de hoje ali, então. Diante desses assuntos que falamos ali, do desmatamento, das queimadas, do uso de agrotóxicos, né? Sobre os impactos ambientais no Centro-Oeste, analise e marque qual das alternativas está correta. Então, leiam com atenção, respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos ali com a correção do exercício, que ficou para vocês lerem com atenção, pensarem um pouquinho do que a gente falou no início da nossa aula, né? Então, os temas ali que nós abordamos, questões de impactos ambientais do Centro-Oeste, qual a alternativa correta das que estão relacionadas aqui? É a letra A. Retirada da vegetação original, intensifica a poluição atmosférica, reduz os nutrientes do solo. Então, é importante a gente pensar nesses impactos que ocorrem a partir da retirada ali da vegetação original, que a gente chama, né, normalmente de desmatamento, certo, pessoal? Então, é importante pensar ali. E aí vamos pensar um pouquinho nos impactos ambientais, nos problemas ambientais de uma área importantíssima, de um bioma importantíssimo para o Brasil, que é o Pantanal. Então, como isso vem acontecendo ao longo do tempo, conforme as atividades econômicas avançam em direção àquele espaço geográfico, a utilização daquele espaço geográfico, de áreas que anteriormente eram preservadas, vai fazendo a modificação desse espaço e aí nós vamos ter os impactos ambientais, né? Então, o Pantanal vem sofrendo a partir desse avanço de atividades econômicas em direção às áreas ali que antes eram preservadas, né? Os impactos socioeconômicos no Pantanal são muito evidentes, decorrentes da falta de um planejamento ambiental que garanta a sustentabilidade dos recursos naturais importantes desse bioma. Eu quero chamar a atenção de vocês para a gente pensar um pouquinho junto aqui. Lembram lá quando a gente falou das comunidades tradicionais e a forma como essas comunidades se relacionavam com o meio natural? Então, a ideia de sustentabilidade vem daquelas aulas que a gente trabalhou, que diz o que para nós? Eu posso usar o meio natural de uma forma sustentável, ou seja, retirando dali o mínimo que eu preciso para o meu desenvolvimento, mas sem degradar aquele espaço ou com o menor impacto possível. Mas a maneira como as atividades acontecem, não só no Brasil, mas no mundo, as atividades econômicas, né? Essa ideia sustentável ainda está um pouco longe de acontecer, né? Por quê? Porque as atividades da forma como elas acontecem hoje, elas são muito agressivas ainda ao meio natural ali onde elas acontecem. E aí provocam grandes impactos, grandes modificações nessas áreas naturais, e é com isso ali que o Pantanal vem sofrendo, né? O que nós vamos ter ali? A expansão rápida e desordenada da agropecuária em direção às áreas do Pantanal. Utilização de agroquímicos, exploração de minerais ali como ouro e diamante, e aí para isso se utiliza de forma muito intensa o mercúrio, que é extremamente prejudicial, onde ele é utilizado, principalmente a água, né? Modificando ali as características daquela área. E aí a Embrapa Pantanal, que é um organismo do governo que gerencia, fiscaliza e faz estudos, na verdade, sobre essas características ali dos biomas, das mudanças, do meio natural, da sustentabilidade, de como desenvolver projetos que possam minimizar esse impacto, né? Faz avaliações ali do que vem acontecendo na área. E aí nós vamos ter alguns exemplos ali, como a contaminação de peixes e jacarés pelo mercúrio, pela exploração dos minerais ali. Então eu utilizo algo que vai prejudicar significativamente aquela área, a fauna, a flora, enfim, todas as características daquele meio natural, certo? Então são impactos ali que nós vamos ter no Pantanal. A remoção da vegetação, então nós já falamos disso, retirar a vegetação para implementar as lavouras e as pastagens. Se eu tenho uma pecuária muito significativa na região e eu não tenho pastagens naturais, né, suficientes para atender aquela quantidade de criação de gado, eu preciso plantar pasto. E aí, para eu plantar pasto, eu vou ter que retirar a vegetação nativa. Então, é um impacto negativo ali que nós vamos ter, né? E aí, você não tem ali técnicas adequadas para fazer todo esse desenvolvimento ali. Adequadas em que sentido? No sentido de minimizar ou de mínimo de impactos ambientais. O menor impacto possível, mas desenvolvendo as atividades, ainda é algo que está ali longe de acontecer. Acelera o que no Pantanal? Os processos erosivos. Tirei a vegetação, vou acelerar os processos de erosão. O transporte do material ali do solo que fica sem cobertura vegetal, certo? E aí nós vamos ter muitos prejuízos, principalmente ali nos rios de planície da região,
Porque esse material que foi transportado, esse solo, essa terra que ficou solta, foi transportada, onde ela vai parar? Ela vai parar no fundo dos rios, vai assorear esses rios, certo? Então nós vamos ter ali algumas características nesse sentido no Pantanal também. E a imagem vai mostrar para a gente justamente essa ideia da erosão. Tirei a vegetação, eu vou ter ali, ó, a água vai criando canais ali, vai transportando esse solo para outras partes devido à falta da vegetação, certo? Atividadezinha ali para vocês pensarem então. Observando a imagem, escreva ali qual é o tipo de impacto ambiental e bem como os fatores que levam a este tipo de impacto. Que impacto é esse? Quais são os fatores que levam a ele? Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos ali com a correção da atividade, então para vocês, qual o impacto ali indicado na imagem e que fatores que levam a ele. Então o impacto é a erosão, né? O transporte daquele material ali daquela área para outras áreas e de modo geral vai parar lá no fundo dos rios, né? E o que nós vamos ter ali? Resulta do uso inadequado do solo, retirada da vegetação e técnicas impróprias de manejo do solo para o cultivo agrícola. Então, quando eu tenho esse conjunto de fatores aqui, eu vou ter lá processos de erosão acentuados ou intensos, certo? Esse transporte de material ali intenso para outras áreas. E aí, continuando ali, pensando que também na região centro-oeste, nós vamos ter eu trouxe um mapa para a gente relembrar ali quais são as áreas, né, originais do Cerrado, onde está esse bioma, importantíssimo bioma brasileiro. Então, se eu pegar o centro-oeste somente aqui, ele ocupa ali boa parte do centro-oeste. Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal ali e o Mato Grosso do Sul eram originalmente ali bastante recobertos pelo Cerrado. Mas devido às atividades econômicas que nós já falamos, nós vamos ter impacto sobre esse bioma também, né? O Pantanal aqui nesta porção e agora o Cerrado ali na outra. Floresta Amazônica aqui na porção norte do Mato Grosso. Então vejo que são biomas importantíssimos aqui na região e que são afetados pelas atividades econômicas, né? Nos primeiros séculos, no período ali inicial da colonização, esta parte ali ela ficou pouco ocupada ou explorada, vamos dizer assim, né? Apenas um pedaço dela era usado para criar gado. Mas nós vamos ter a partir do século XX, ali das últimas décadas, uma intensificação das atividades, da ocupação desta área e das atividades econômicas também, e tudo isso vai fazer com que aumentem os impactos ambientais ali sobre o cerrado, certo? As grandes plantações, sendo a soja uma das principais ali, empobrecem o solo, contaminam a água devido ao uso intensivo dos agrotóxicos. Por isso que lá no início da aula a gente falou um pouquinho a respeito daquela questão lá do desmatamento, das queimadas, do uso de agrotóxico, que tudo isso vai impactar nas características naturais daquela área. E aí nós temos ali, segundo o levantamento da WWF, que é uma ONG, né, que acompanha, que faz estudos ali sobre as questões ambientais, nos últimos anos a perda de solo por causa das atividades desenvolvidas nessas áreas. Então nós vamos ter no Cerrado em torno de 10 quilos de solo por quilo de grão produzido. Então, para produzir 1 quilo de grão, são perdidos 10 quilos de solo. Isso é muito significativo. Por que isso acontece? Pela maneira como o solo é utilizado. Então, há que se pensar em algo, né? E já existem algumas políticas ali na busca de minimizar esses impactos no ambiente, principalmente no solo, certo? E aí, continuando lá. Outra questão ali da degradação da parte ambiental são as pastagens também ali no Cerrado. Quase 25% das pastagens do Cerrado, em 97, né, já tinham ali áreas degradadas, né? E aí, solos impróprios, técnicas inadequadas, a gente vai ter como consequência todo esse desequilíbrio ali natural, todo esse desequilíbrio da região. E a Embrapa também desenvolve ali alguns estudos que mostram morte das pastagens, né, com crescimento ali do capim, numa faixa muito grande que envolve boa parte da região centro-oeste. Então, mudanças técnicas inadequadas vão ter como consequência ali mudanças nas características naturais daquela área também ali, certo? Agredindo o meio natural. Outro item importante que a gente não pode deixar passar quando a gente fala, porque a região centro-oeste ali abriga várias áreas de nascentes de importantes rios, né, do Brasil e importantes rios, já grandes rios ali na região. Então, as bacias hidrográficas enfrentam uma mudança no regime das águas por causa da substituição da vegetação ali por culturas de ciclo curto. Então, falamos lá do que é cultivado, da soja, do milho, enfim, é retirada a vegetação original para isso, certo? Além disso, nós vamos ter a questão da irrigação, que consome uma quantidade enorme de água, é um dos setores que mais consome água, e aí isso impactando também na hidrografia da região, né?
altera o acúmulo da água, cria problemas ali entre a agricultura e outros usos da água. Então, se a agricultura usa uma quantidade muito maior do que deveria, acaba afetando outros setores da sociedade que também dependem da água, certo? Além disso, nós vamos ter ali uma tendência, né, que as populações urbanas do Centro-Oeste aumentam. E aí tudo isso nos dá a ideia do crescimento desordenado. Eu vou ter o desmatamento, eu vou ter retirada de vegetação, eu vou ter a modificação das características dos rios, da hidrografia, impactados por esse crescimento desordenado da região, certo? Então é importante pensar ali também nessas características ali. E aí, nas últimas décadas, a situação mudou. O desmatamento, a abertura de rodovias, a contaminação dos cursos de água pelo garimpo, principalmente na região do Pantanal ali que a gente falou, tudo isso vai levar a um alerta sobre a hidrografia da região. É importante pensar e desenvolver projetos para minimizar os impactos sobre essa questão ali dos rios da região, da utilização excessiva desse recurso natural ali da região Centro-Oeste, principalmente do Cerrado ali, que é o bioma do qual nós estamos falando, né? Atividadezinha ali para a gente pensar um pouquinho juntos também. Entre as alternativas, marque aquela que explica os impactos ambientais nas bacias hidrográficas do Centro-Oeste. Então, leiam com atenção, respondam e já voltamos para corrigir.
Voltamos ali com a correção da atividade, que ficou para vocês pensarem, lerem com atenção e responderem, né? Alternativas que explicam os impactos ambientais nas bacias hidrográficas do Centro-Oeste. Então, a letra A, B e C estão corretas. Enfrentam mudança no regime das águas por causa da substituição da vegetação original. A irrigação também consome uma quantidade enorme de água ali, né? O que altera as características naturais de disponibilidade. A irrigação também altera a acumulação das águas ali e, além disso, se eu tenho um uso excessivo na agricultura, eu vou ter outras áreas que também vão conflitar com esse setor pela disponibilidade de água. Então, a letra D era que vocês tinham que marcar porque A, B e C estão corretas, certo? Aí, alguns exemplos eu trouxe para vocês aqui, para a gente pensar nesse final da nossa aula, dos impactos ambientais ali no Pantanal. A agricultura predatória, então é aquela que provoca o aumento da atividade agrícola, principalmente nas áreas do Pantanal. E aí nós vamos ter agricultores que não respeitam o solo e os rios. Por quê? Porque usam de forma excessiva os solos e a disponibilidade de água ali da região. Isso vai gerar impactos negativos para o bioma, certo? Então, há que se pensar nesse sentido. Outra questão importante ali dessa ideia é o uso dos agrotóxicos, que vai afetar principalmente ali a vida dos peixes e de outras espécies aquáticas. Então, daí que a gente usa esse termo predatória. Por quê? Porque o impacto causado ali na área é grande, ele prejudica aquele meio natural, certo? A imagenzinha ali que nos dá a ideia dessa característica. Outra questão ali é a ocupação irregular do solo e a migração, então geram também impactos. Muitas pessoas migrando, indo para o Pantanal, né, em busca de emprego e melhores condições de vida. Lembram lá do porquê que as pessoas migram? Então, emprego e melhores condições de vida. E aí, se eu tenho ocupação em áreas que eram de preservação ambiental, eu vou ter problemas ali nesse sentido, certo? Esgoto não tratado, acúmulo de lixo são consequências da ocupação humana não planejada ou desordenada em qualquer área. E no caso aqui do Pantanal, desta região, o impacto vai ser ainda maior. Por isso eu trouxe o exemplo para a gente pensar juntos ali. E ainda a pecuária extensiva, que cresce nos últimos anos ali no Pantanal, nos últimos tempos, né? O desmatamento irregular para o plantio de pasto ali. Se eu tenho criação de animais, eu preciso ter pasto disponível, eu tenho que retirar a vegetação para atender essa nova demanda, e isso vai modificar aquele meio natural e vai gerar impactos muito negativos naquela área ali, né? Retirando espécies que muitas vezes são exclusivas daquela área. E aí a gente tem uma perda da riqueza natural muito grande nesse sentido, certo? A pesca predatória, então muitos pescadores vão pescar no Pantanal. Quem já não ouviu, um fulano de tal foi lá pescar no Pantanal, né? O pessoal se reúne, organiza ali para fazer isso, né? Inclusive de outros países, né? Em função da grande variedade de peixes que existem lá. Mas o impacto é gerado quando a gente tem um desequilíbrio, assim como as outras questões que a gente falou, provocado pelo excesso de pescadores ali, além da pesca de determinados peixes em grande quantidade. Se eu retiro muitos peixes, muitos peixes daquela espécie, eu posso estar ali levando à extinção, por exemplo, daquela espécie, certo? Então, questões importantes ali também da pesca predatória. Última atividadezinha ali para a gente pensar. Copiem no seu caderno. Então, vou dar um tempinho para que vocês copiem, já volto para explicar ali e a gente finalizar nossa aula.
Voltamos então ali, copiaram no caderno de vocês? Vou só explicar rapidamente o que é para vocês fazerem, porque essa é uma atividade que vai ficar para vocês realizarem depois, e aí vocês podem encaminhar para o professor de vocês lá para que ele faça os apontamentos e as correções. Então, uma pesquisa de imagens sobre os principais impactos ambientais da região centro-oeste. Então, vocês vão buscar algumas imagens aí que mostrem esses impactos ambientais do centro-oeste, dos quais nós falamos ao longo da nossa aula. E em seguida fazer uma outra pesquisa das unidades de conservação. Existem unidades de conservação nesta área? Quais são elas? Onde elas se localizam? Em que partes da região estão localizadas? E aí você vai escrever um texto a partir da pesquisa das imagens e das unidades de conservação sobre a importância de se conservar essas áreas. Qual é a importância da conservação desses biomas, principalmente do Pantanal e do Cerrado, dos quais nós falamos aqui, que estão presentes na região centro-oeste. Então, façam com cuidado, bom trabalho, dúvidas perguntem lá no aplicativo. Na próxima aula nós voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.